Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de exatas para o nosso concurso da PRF. Então você que tem dificuldade em matemática e física, mas deseja passar nesse concurso, que é uma das carreiras policiais mais disputadas do nosso país, eu te convido a ficar comigo, porque hoje nós vamos ver um dos tópicos mais importantes para a sua prova. Beleza? Então, nós vamos falar hoje de física, tá? Física para o concurso da PRF. Nosso tópico de hoje é em relação à força de atrito. O que é a força de atrito e como ela pode ser cobrada na sua prova? Bom, se você se lembra um pouquinho das suas aulas do ensino médio, você tem que se lembrar que a força de atrito é uma força de resistência a um determinado movimento. Então, se nós temos, por exemplo, um bloco de massa M sobre uma superfície horizontal, e esse bloco é empurrado com uma força F de aplicação, ou seja, se eu tenho um bloco e eu exerço uma força de aplicação empurrando esse bloco, na verdade, vai ser gerada como uma reação a essa força aplicada, uma força que nós chamamos de força de atrito, ou, carinhosamente, de FAT. Beleza? Então, a nossa FAT é a força de atrito aplicada como uma resistência ao movimento. E na prática, você já deve ter percebido isso. Se na sua casa você já experimentou empurrar, por exemplo, um sofá para mudar ele de lugar, você percebe que o sofá ele não desliza livremente na sua sala. Você precisa exercer uma determinada força sobre ele para que ele possa se mover. Essa força que você precisa exercer para que ele comece a se mover, você percebe que você precisa vencer uma força inicial, que é uma força de resistência. E essa força de resistência nós chamamos de força de atrito. Mas como é possível calcular essa força de atrito? Bom, para isso, a gente precisa entender quais são as forças que estão exercendo sobre o nosso bloco. Primeiro, você precisa entender o que é uma força normal. Você precisa se lembrar do que é a força normal. A força normal nada mais é do que uma outra reação, uma outra força que surge como uma reação. Mas nesse caso, a força normal ela é uma reação à força-peso. Então, se esse nosso bloco está sobre uma superfície horizontal, perpendicular em relação à sua vertical, à nossa superfície, a força normal ela aparece como uma reação à força-peso. A força normal ela aparece como uma força necessária para dizer o seguinte, olha, a força-peso puxa esse bloco para baixo. A força normal, ela vai anular a força-peso porque esse bloco não está afundando no solo, não está afundando sobre a minha superfície. Então a força normal, ela aparece justamente para poder anular a força-peso como uma força de reação. Essa força normal, ela possui, portanto, o mesmo módulo, a mesma direção vertical, porém, ela possui um sentido contrário à força-peso. Se a força-peso atua para baixo, a normal atua para cima. E aí, a normal ela tem algumas características, como, por exemplo, ela sempre vai ser perpendicular ao plano que esse bloco está inserido. Então, se nesse caso o nosso bloco está sobre uma superfície horizontal, ela vai estar na vertical. Mas, se esse bloco estiver sobre um plano inclinado, ela sempre vai estar ortogonal ao plano inclinado. E aí podem surgir algumas características, alguns probleminhas que normalmente nós estudamos no ensino médio, que nós vamos estudar no nosso curso de exatas para a PRF. Beleza? E que eu também vou trazer aqui mais algumas aulas nesse sentido que é interessante dizer. Então, entendendo o que é a força normal, que ela tem o mesmo módulo da nossa força-peso, nesse caso, a gente pode vir agora para a fórmula utilizada para o cálculo da força de atrito. A força de atrito, FAT, ela é igual a uma constante de atrito, que nós vamos chamar de μ, vezes o módulo da nossa força normal.
Lembre-se, se a força normal é calculada em relação à ortogonal do nosso plano, então essa força normal ela pode sofrer variações. Mas no nosso caso, ela é igualzinha à força peso. Então, basta que nós entendamos agora qual é o nosso μ, qual é a nossa constante de atrito. E nós temos dois tipos de constante de atrito. Nós temos a constante de atrito estática e nós temos a constante de atrito dinâmica. Quando você tenta empurrar, por exemplo, o seu sofá sobre uma superfície longa por bastante tempo, você percebe o seguinte: quando você começa a empurrar o seu sofá, no início do movimento, ele é muito mais difícil do que no momento, do que quando ele já está em movimento. Então, começar a mover o seu sofá, começar a empurrar ele, vai precisar de muito mais força do que quando ele já está em movimento. Essa é a diferença entre a constante de atrito estática e a constante de atrito dinâmica. Na constante de atrito estática, você precisa exercer a força para vencer o atrito no momento em que o seu objeto está parado. Então você precisa vencer aquela resistência inicial. É quando nós vamos chamar a nossa força de atrito de força de atrito estática. Eu preciso vencer esse atrito estático porque o meu objeto ele está parado. Então, exercer uma força para colocar ele em movimento vai requerer de mim uma aplicação de uma força maior do que se ele estiver em movimento. Se ele estiver em movimento, é claro, eu preciso continuar exercendo uma força, senão o sofá para. Mas a força que eu preciso aplicar para que ele continue em movimento é muito menor do que se ele estivesse parado. Então, nós deduzimos a partir daí que o μ estático é maior do que o μ dinâmico. Ou seja, a força que eu preciso aplicar para tirar ele do movimento, para tirar ele da estática, parado, é maior do que a força que eu preciso aplicar ele estando em movimento, já estando em movimento. Porque aí eu só mantenho ele no movimento. Beleza? Bom, na aula de hoje eu quis mostrar para você um pouquinho desse conceito. Eu vou postar nos próximos dias exemplos, exercícios, não só dessa matéria, mas de outras que são muito importantes para a sua prova da PRF. E todas vão ser questões com esse objetivo. Então, nesse caso, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conceito que é totalmente voltado para a sua prova, se inscreva no canal, ative o sininho, dá like nesse vídeo e continue acompanhando os próximos vídeos que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para você, não só em relação à matéria de física, mas também em relação à matéria de raciocínio lógico matemático, que no caso da PRF é a nossa querida, ou não tão querida assim, matemática. Beleza? Então, eu fico por aqui hoje. Bons estudos e até a próxima!